Então vamos lá. Imitação de Cristo, capítulo 5. 5 não, 4. Capítulo 4, desculpe, errei. Da prudência em ação. Não devemos confiar em cada palavra alheia ou em cada sentimento nosso, mas sim examinar a questão com cautela e paciência, para ver se vem de Deus. Infelizmente, somos tão fracos que achamos mais fácil acreditar e falar mal dos outros do que falar bem. Mas aqueles que são perfeitos não dão ouvidos a qualquer boato, pois conhecem a fraqueza do homem, que é propenso ao mal e instável nas palavras. Grande sabedoria é não ser precipitado nas ações, nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria é também não acreditar em tudo no que nos dizem, nem comunicar logo a outros o que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com um varão sábio e consciencioso, e procura antes ser instruído por outrem, melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Muito bem. O capítulo 4 é pequenininho, né? Então... E para mim, assim, o que ficou na minha cabeça agora lendo o capítulo 4 é: tenham um padre confessor fixo, que talvez seja o homem que vai lhe ajudar numa instrução maior, né? Eu acho que um diretor espiritual, na verdade, Um diretor né? espiritual. Porque a confissão acaba sendo, dependendo de onde com quem a gente se confessa, é confissão, absolvição, acabou, né? Mas a direção espiritual, eu acho, de fato. Mas para mim, na verdade, assim, eu trazendo para o nosso dia a dia, né? Não só para a vida na vida sacramental, eu vejo, por exemplo, isso no trabalho, né? O quanto, às vezes, eu mesmo até que lido com muitas pessoas, com os colaboradores, enfim, o quanto a gente se inflama e sabe de coisas que chegam até nós e que não são verdadeiras, muitas vezes, ou que, enfim, podem até ser verdadeiras, mas a gente já quer contar e a gente se estressa por coisas que vêm apenas por fofoca, né? Então é isso que ele fala aqui, né? Aí que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal que o bem. As almas perfeitas, porém, não creem levianamente em qualquer coisa que se lhes conta. Não, e até se a gente traz isso de fato para uma realidade, até a questão de redes sociais, né? Eu sempre falo que às vezes a pessoa escreve uma mensagem e aí, dependendo do estado de espírito da pessoa que está lendo, fala: nossa, como ela foi grosseira, ou nossa, olha isso. E às vezes a pessoa só deu bom dia, mas foi mal interpretado e vira um Deus nos acuda, né? Exato. Então, eu acho que isso é importante, assim, né? E eu sempre sou a pessoa que falo, né? Principalmente lá em casa, assim, com a Letícia, eu sempre falo para ela assim, né? Às vezes ela me conta algum assunto, mas eu falo: mas lê, olha o outro lado, vamos ver tal coisa, vamos ver tal situação. Ou sei lá, um casal separa, né? Fala: não, o fulano foi um safado e tudo mais. Não, mas, né? Peraí, vamos ver melhor, né? E a gente, de fora, não tem que estar vendo nada. Mas... exatamente. Vamos ver melhor nada. Mas às vezes tem muito uma questão assim, e talvez até trazendo para essa realidade de casamentos, né? Quantos casamentos acabam justamente porque não existe essa abertura de conversa entre o marido e a mulher, né? Quantas amizades muitas vezes se desfazem por justamente não ter essa questão, né? Porque vem um terceiro, conta uma fofoca e aí dá um Deus nos acuda e tudo mais, né? Então, acho que talvez assim, é justamente esse conceito assim, né? De somos tão fracos que achamos mais fácil acreditar e falar mal dos outros do que falar bem. Exato. E aí, assim, né? Essa realidade que me instaura, né? Porque seja no trabalho, seja onde for, de alguém que vem e fala do outro, conta alguma história, e aí, por exemplo, se a gente pegar aqui o ambiente da escola, aí eu chego, já falo para ti, eu falo para outra pessoa que também tá ali na mesma linha, e vira uma coisa que, tipo, não precisa, né? E aí ele termina ali o parágrafo 2 dizendo, né? Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Então, também tem essa questão, né? Às vezes eu olho para as pessoas assim e vejo e falo: meu Deus, de onde que vem essa calma e essa serenidade e essa capacidade de raciocínio, né? Porque às vezes a pessoa é calma, mas ela não consegue pensar, porque a ansiedade se manifesta de outras formas.
Mas é disso, né? É dessa busca pela virtude e, ao mesmo tempo, do diálogo com Deus. Isso é claro, assim. Vamos fazer o capítulo 5? Já que Sim. está curto? Uhum. Vamos lá. Capítulo 5 da leitura das Sagradas Escrituras. É a verdade que devemos buscar nas Sagradas Escrituras, não a astúcia das palavras. Toda escritura deve ser lida com o espírito com que foi escrita. Devemos buscar antes o que é proveitoso nas escrituras, em vez do que serve à sutileza dos discursos. Portanto, devemos ler livros devocionais e simples, assim como aqueles profundos e complexos. E que o peso do autor não seja um obstáculo para você, seja ele pouco ou muito erudito, mas que o amor pela pura verdade o impulsione a ler. Não pergunte quem disse isso ou aquilo, mas atente para o que ele diz. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. De vários modos nos fala Deus, sem acepção de pessoas. A nossa curiosidade nos embaraça, muitas vezes, na leitura das Escrituras. Porque queremos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar jamais do renome de letrado. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagradem a sentença dos velhos, porque eles não falam sem razão. Parece que é um livro só que a gente está lendo, né? É, Porque é engraçado, a gente acabou de falar isso, né? Eu dei o exemplo dos meios de comunicação, né? Às vezes a pessoa escreve, interpreta de outra maneira, né? E aqui ele fala exatamente isso, né? Que a gente deve ler com o espírito de que foi escrito, né? Então... sim, mas aqui ele está falando, na verdade, da escritura sagrada, né? Não, aí, sim, eu trouxe claro, só sim, a ideia, né? mas é também essa ideia de ler de fato, e se a gente parar para pensar que é para ler com o mesmo espírito de quem ditou, né, aquelas palavras, a gente tem que ler a Sagrada Escritura com o Espírito Santo, né, já que foi ele quem ditou. Então também, acho que é muito dessa ideia que a gente vem falando da oração, porque se você ler a Sagrada Escritura só com o pensar teológico, e eu digo isso porque dentro da faculdade de teologia, a coisa que eu menos gostava de estudar era a Sagrada Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento ok, mas Antigo Testamento essas coisas me davam um pouco de pavor. É justamente no sentido de que o Espírito Santo, ele produz em nós, né, a verdade, o enxergar a verdade. E essa verdade, ela é da oração, né? Ela é observando o Espírito que editou, né? E não buscando fazer uma exegese, né? A gente estava falando esses dias, acho que era sobre a Lexio Divina, né? A Lexio Divina é isso, a gente pode procurar olhar o que diz o texto, sim. Claro que ter o conhecimento daquilo é muito importante, porque também existem 1000 traduções da Sagrada Escritura e existem traduções que às vezes se perdem, inclusive, mas então entender de onde vem aquilo é super importante, mas muito mais aquilo que o Senhor me diz, né? Aquilo que você dizia num dos vídeos aí, que era aquilo que fica ruminando, né? Aquilo que fica ali dentro do nosso coração, porque é aquilo que o Senhor também vai nos falar. E que vai ao encontro daquilo que você disse, que é essa questão da rede social, né? Do que o outro fala e de como eu recebo, porque também a cada dia na minha oração eu vou dar de um jeito. E aí a cada dia na minha oração, às vezes a mesma leitura vai me trazer outras verdades. Eu estou vendo aqui que tem coisas que eu marquei nesse livro quando eu li, que não são as coisas que estão me chamando a atenção no momento, né? Porque são outras realidades. É outro tempo, outro período, assim. E outra cabeça, muitas vezes, né? Uhum. Então, às vezes, aquilo que fazia com que a gente ficasse ali ruminando, né? E pensando naquilo era o problema, ou era a situação que a gente estava na época. E hoje nos busca um outro olhar, né? Exato. Então, é muito isso, assim, né? Então, eu vejo muito por livros que eu lia na época de juventude, né? E que aí hoje tu vai ler e tu fala, nossa, mas eu vi uma interpretação diferente nisso, ou eu não tinha prestado atenção que o fulano tinha esse lado, ou tinha esse outro lado, né? Então, eu acho que isso talvez assim, é o que é bonito da leitura, Uhum. né? E é o que é bonito também da questão do conhecimento, né? Porque
é a história da própria Sagrada Escritura. Se a gente, todo ano, tem pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia inteira todo ano, né? E eu garanto não, mas eu tenho quase certeza que cada ano que ela lê, ela percebe situações diferentes, né? Então, e assim como a gente fala dessa questão do que volta e do que fica ruminando, né? Eu sempre falo que quando a gente fala em Sagrada Escritura, eu sempre fico com aquele salmo que fala, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E é uma coisa que, assim, toda missa que eu vou, que tem essa leitura, né? Isso volta na minha cabeça com o mesmo sentimento da primeira vez, né? E aí tem uma história que é legal, que eu acho que foi a primeira vez que eu li na missa, eu li um salmo e foi esse salmo. Então eu acho que tem essa coisa foi a primeira leitura que eu fiz na missa ali, nervoso, sei lá, eu tinha 9, 10 anos na época, mas até hoje isso faz parte da minha vida, né? Então toda vez que e aí, às vezes eu tô parado pensando, dirigindo, enfim, e aí eu penso nisso, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Então, eu acho que é isso, assim, é esse estudar e é esse coração aberto de querer aprender também, né? Porque aqui mesmo fala, né? Você não deve buscar as palavras, né? Aqui fala que é a verdade que devemos buscar nas Sagradas Escrituras, não a astúcia das palavras, né? Então, e é como tu falou já, né? A verdade é uma só, né? E a verdade é Cristo. Então, se a gente busca a verdade, a gente automaticamente está buscando a Cristo, né? Sim, exato. Aqui na minha tradução ele fala sobre não a astúcia, mas a eloquência das palavras. Mas tem uma coisa que para mim chama a atenção também, que eu acho que é uma coisa que é importante de trazer nesse aspecto, que é esse salmo que ele cita aqui no início, né? Ele diz, os homens passam, aí ele cita o salmo, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. E aí Jesus Cristo diz lá depois, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não. E aí, tendo em consideração aquilo que a gente estudou esses dias, que é o primeiro capítulo, dizendo conformar a nossa vida à vida de Jesus Cristo, esse é o objetivo, né? O objetivo dessa leitura, enfim, da imitação de Cristo, de fato, ela só é possível através da Sagrada Escritura. Né? Claro, ela é possível através da minha vida de oração, da oração santíssima, da participação dos sacramentos, mas o conhecer a vida de Jesus Cristo é através da Sagrada Escritura. Né? Então é ali onde eu vou encontrar essa verdade. Por isso que nós também, como igreja, nós somos chamados a meditação da Escritura no nosso dia a dia. Né? Eu tinha um professor que ele dizia assim, qual que é a espiritualidade do padre diocesano? A espiritualidade do padre diocesano é a espiritualidade dos apóstolos. Né? Eu tinha vindo dos padres de Chester, então eu tinha a ideia de um carisma e tudo mais, e aí ficava nessa pergunta, e ele dizia, não, a espiritualidade do padre diocesano é a espiritualidade dos apóstolos, né? Que é a espiritualidade da palavra. E é isso, né? O tempo comum na igreja, né? Quando a gente está vivendo o tempo comum. Qual que é a centralidade do tempo comum? É a palavra de Deus. Então nós precisamos lembrar que o tempo comum é o comum da nossa vida, é o ordinário da nossa vida, né? Nós somos chamados, você como casado, eu como leigo solteiro, a diariamente ter a centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Muito bom. Eu acho que por hoje é isso. Perfeito, então nós vemos amanhã com o capítulo 6. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima.